Olá a todos, dando sequência então a nossa série de vídeos sobre os trabalhos avaliativos. Temos mais um trabalho aqui com algumas sugestões para melhorias. A primeira delas é a questão da regra de cotação, né? Já tem ocorrido bastante nos trabalhos e isso está deixando passar. Estava até na lista de itens avaliados, né? Que é a questão da cotação, né? Se o diâmetro, se aqui aparece circunferências ou semicircunferências com 180 graus ou mais, que é nesse caso aqui, ó, tem 180 graus, é uma meia circunferência. Então, de meia circunferência para mais, né, tem que ser utilizado o símbolo de diâmetro e a cotação pelo diâmetro, tá? Então, aqui nesse caso aqui, o aluno colocou a informação, né, colocou a cota de raio 4. Só que botou uma cota aqui em cima de 8. O que ele poderia ter feito é ter colocado aqui simplesmente o símbolo de diâmetro, né? O símbolo de diâmetro é aquela circunferência, né, com um traço. Bom, aí ele não precisava nem ter feito essa cota, tá? Porque aqui, a princípio, tanto essa largura aqui, né, tanto essa largura que tem aqui, quanto esse diâmetro, os dois são 8 milímetros, tá? E aqui no caso, além do aluno não ter seguido a regra, né, que é cotação pelo diâmetro, aqui o aluno cotou com o símbolo R em minúsculo, né? Se for feita a cotação de raio, tem que ser R maiúsculo, tá? Aqui o aluno acertou, né? Tem uma semicircunferência aqui que é 90 graus. Bom, se for abaixo de 180 graus, né, no caso aqui desse desenho, é como se tivesse só essa curvatura, daqui até aqui, né, desse ponto até esse ponto, dá 90 graus. Então, deve ser cotado pelo símbolo raio. Então, essa cotação aqui está de acordo, tá? Outra questão é a cotação do chanfro. Essa cotação aqui, eu não demonstrei em aula, né? Não foi comentado ainda, né? Mas vai ser comentado, que são as simplificações de cota. Aqui o aluno, da forma correta, ele deveria ter feito a medida, né, num sentido, e depois a medida no outro, né? Podendo ser aqui e aqui, ou aqui e aqui, tá? Mas aí o aluno usou desse artifício aqui, que está certo, né? A cotação conforme ele fez aqui está certo. Só que ela não deve ser feita aqui, né? Porque o chanfro, ele é visto nessa vista. A única vista que tem, que ele é visto, é nessa aqui. Aqui eu vejo um dos catetos, né? Na verdade, eu vejo essa hipotenusa, né? Só que como eu faço a projeção dela, é como se eu estivesse olhando só um dos catetos, e aqui também, só um dos catetos, que é essa largura aqui. Aqui que eu consigo ver o chanfro inteiro. Então, é nessa vista que eu deveria cotar dessa forma aqui, tá? Mas essa forma aqui é a simplificação, que não foi demonstrada em aula. Mas, tá bem, o aluno acertou, só não na vista correta. Está faltando uma cota, né? Que é a cota que, a princípio, ela pode ser tomada, né? Porque o tamanho total da peça tem 51, tá? Menos, né? Nesse caso aqui tem 28, tá? Quer dizer que eu tenho 14 milímetros daqui até aqui, né? Se eu tenho 28 em toda essa largura aqui, eu tenho 14 daqui até aqui, tá? Então, seria só fazer 51 menos 14, eu teria essa medida. Só que o que acontece é que circunferências, né, orifícios circulares, cônicos, eles têm que ser cotados em relação ao centro, tá? Então, notem, aqui foi cotado, ó, 10 milímetros, tá?
E aqui foi passada uma linha de simetria, que quer dizer que ele está na metade dos 14. Só que qual que é a distância que tem desse ponto até esse ponto? Não tem, tá? Então, é essa cota que faltou. O aluno deveria ter puxado aqui, né? Ou nessa parte de cima, né? Poderia ser aqui ou aqui, tanto faz. Puxar uma linha auxiliar e fazer a cotação. Muito bem. Outra coisa é que esse diâmetro aqui não foi cotado, tá? A princípio, né, ele é o mesmo que tem aqui, tá? Então, se o aluno tivesse colocado aqui o símbolo, ele teria cotado o diâmetro. Dessa forma, não ficou cotado, tá? Então, pode ser que o diâmetro tenha outra medida? Pode ser, porque não tem a cota aqui. Agora, se a cota já fosse 28 milímetros, o projetista, né, quem fosse executar a peça, já saberia dessa informação, que as duas possuem a mesma medida, tá bem? A distância em relação às cotas, dá para ver que tem uma leve diferença, né? Se vocês puxarem uma linha aqui, se vocês notarem, né? Vocês não têm um trabalho, se vocês notarem aqui, puxar uma linha reta, ó, dá para ver que a cotação não possui a mesma distância, tá? Então, não sei se essa aqui é que aumentou ou essa aqui que encurtou, mas eu sei que tem algumas cotas que não parecem ter 7 milímetros, tá? Então, tem que ser verificada a distância, porque a cota deve ficar 7 milímetros, né? A linha de cota tem que ficar 7 milímetros da peça, e também a linha de cota tem que ficar 7 milímetros entre outras linhas de cota, tá bem? A espessura das arestas não visíveis está levemente menor do que as arestas visíveis. Então, aqui, ó, dá para notar que a linha auxiliar e a aresta não visível, elas estão muito próximas, né, em relação à espessura, né? Tanto que aqui é uma linha de centro e aqui é uma linha não, uma aresta não visível, uma linha tracejada que corresponde a essa superfície aqui, e dá para ver que as duas possuem a mesma espessura, né? Até essa aqui é mais forte, né? Dá para ver que é mais forte que essa aqui. Então, tem que se levar em consideração essa questão da espessura, né? Porque as arestas, né, no modo geral, estão boas, tá? Dá para ver a diferença, né? Até porque o aluno aqui pegou um padrão de cotação onde as linhas auxiliares elas entram na peça. Então, dá para ver que tem uma diferença, né, entre a aresta e a linha auxiliar, tá? Então, dá para ver essa diferença. Aqui também, ó. Essa aqui é uma linha auxiliar e aqui é a aresta. Então, dá para ver essa diferença. E também dá para ver que o aluno não toca, né, no ponto a ser cotado, tá bem? Então, a questão do padrão, o aluno executou da melhor forma. O que tem aqui são essas continuidades das linhas de simetria e as linhas de centro, né? Então, aqui a linha de profundidade está se transformando numa linha de centro. Só que essa continuidade não deve ultrapassar as vistas. Essa vista aqui tem que ter a projeção da linha de profundidade dela. Ela não pode ser contínua em relação à linha de centro da outra vista. Da mesma forma, aqui a linha de simetria não pode coincidir com a linha de simetria da outra peça. Então, essas linhas aqui que tem no centro aqui, essas duas, não podem aparecer. Outra coisa também é que aqui ultrapassou, né, um pouquinho a linha. Como essa aqui é uma linha
tracejada, né? É uma aresta não visível, ela não deve ultrapassar. Quem deve ultrapassar são as linhas de simetria, linhas de profundidade e linhas de centro. E aqui, né, tem mais um equívoco, que o aluno faz uma linha de centro, acredito eu, né, que ela passa por essa parte aqui da peça. Aqui, o aluno pode utilizar, porque ele utilizou como linha auxiliar, né? Linhas de centro podem ser utilizadas como linhas auxiliares. Então, o aluno fez da forma correta aqui. Qual foi o problema? O problema é que ele não pode continuar por outro lado, tá? Por quê? Porque a circunferência, ou semicircunferência, ela vai só daqui até aqui. Então, ele tem que começar o traço aqui e acabar aqui. Claro que ele utilizou como linha auxiliar. Nesse caso, ele pode continuar naquele sentido aonde está a linha auxiliar, né? E depois para fazer a cotação. Então, para esse lado aqui não existe. E o que está faltando aqui é a linha de profundidade. Justamente dessa circunferência aqui. Tá? Então, está faltando aqui nessa vista. E aqui, então, como eu falei, tem que ser removida. Nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Né? Que elas não podem ultrapassar. E, por fim, o aluno aqui, sem querer, né, fez a cotação de 10, 17 e depois 11. Só que esse 11 é como se ele tivesse colocado ela aqui, ó. Ficaria da mesma forma. É como se fosse uma cota encadeada. Ah, não, mas está lá do outro lado. Não, isso não interessa. Cota encadeada, na verdade, é quando tu tem uma cota e logo depois tem outra. Né? Como se fosse um somatório. Cota uma, depois cota outra, e assim por diante. Como eu falei para vocês, se o projetista errou alguns décimos ou centésimos de milímetro, na verdade existe a tolerância, né? Aqui tem uma tolerância, mas aqui não tem. Então, o que acaba? Acaba que o profissional vai fazer, vai puxar, né? Se ele fizer um tamanho menor, né? Porque ele pode fazer 0,01 milímetro para mais ou para menos, né? Ou 0,02, enfim, dependendo da tolerância. Então, vai puxar tudo isso aqui para lá ou para cá. Se ele tiver a primeira cota e a segunda cota, nesse caso, ele não tem um erro cumulativo, tá? O que eu falei também é que se esse detalhe da peça possui uma informação que ela tem que ter exatamente essa medida aqui, para fazer algum encaixe, de alguma forma, aí sim pode ser feito esse tipo de cotação, que é o tipo de cota encadeada. Tá? Então, aqui vai ter uma tolerância e aqui pode ter outra. E aí, independentemente se o projetista errar aqui, ou ele usar a tolerância, está dentro da tolerância que é exigida, essa medida aqui, independentemente se isso aqui ficar para mais ou para menos, tem que ter essa medida aqui. Isso também pode acontecer. Tá? Então, por isso que a cota encadeada não quer dizer que ela seja errada, ela esteja errada. Isso vai depender também da questão do detalhe que está sendo cotado, tá bem? Na grande maioria das vezes, para facilitar a vida de quem vai confeccionar a peça, né? É bom sempre pegar as medidas em relação a uma base, né? Porque aí vai ficar mais fácil para o projetista saber aonde ele tem que começar e onde é que ele tem que acabar, tá? Do que ele ter que vir aqui, zerar a máquina dele e aí depois medir. Mas, voltando, se isso aí for importante, né, o desenhista achar ou o projetista achar que é interessante manter essa medida, pode deixar encadeada que está certo,
Tá bem? Então, a princípio, nesse trabalho eram essas considerações, tá bem? E daqui a pouquinho, então, voltamos com mais algumas dessas análises, né, dos trabalhos avaliativos. Tá bem? Então, até a próxima.